Fala galera, mais um vídeo aqui no canal para vocês, no canal Davi, colecionador de LPs e discos de vinil antigos clássicos de sucesso dos anos 60, 70, 80 e 90. No vídeo de hoje vou estar mostrando todos os LPs dos que eu comprei, os que eu ganhei da minha professora, aqueles 10 discos de vinil e LPs antigos que era da avó dela, da época que a avó dela comprava lá nos anos 70, 80 e 90. E 80 eu já mostrei, agora eu vou mostrar os que eu comprei. Eu ganhei 4 do meu avô. E esse daqui eu ganhei no Natal. Então, o primeiro disco de vinil antigo é do Roberto Carlos. Eu ganhei mais 3 desses antigos dele dos anos 70, 80. Temos esse LP, disco de vinil antigo clássico de sucesso do Roberto Carlos, de 1979. As mesmas músicas de sucesso, MPB. E também Romance, da gravadora CBS. Fez muita parceria para os discos dele, né? O Roberto Carlos. E o próximo LP, disco de vinil antigo, que é o mais antigo da coleção, de 1965. Sim, tem 61 anos. E é aquele disco raro, histórico, com a coroa e o selo histórico. Por isso que é o seu disco, por isso que esse é o LP, disco de vinil, entre os mais raros da minha coleção de antigos dos anos 80, 90, 60 e 70. Muito legal. Clássicas músicas. E olha só, ele é de música gospel. Eu queria tanto, porque, claro, né? Eu amo Deus, claro. Né, eu vou pra igreja, eu gosto de música de Deus, então queria muito ter música gospel, só que em LP, disco de vinil antigo, que tem também na época, tinha muito, desde os anos 60 para 80, 90, 70, então eu achei que esse é o mais antigo pelo gênero. E outro que eu comprei junto com esse daqui que eu acabei de mostrar agora, foi esse daqui de música jazz. Que é aquele instrumento lá que eles tocam muito legal, muito bonito o som da música. Volume 2 é de 1973. Muito antigo, hoje tem 53 anos, e o primeiro disco, esse é o segundo disco, volume 2, lançado em 1973. O primeiro disco, então, foi lá em 1972, né? Muito antigo e muito legal. Aqui as letras das músicas, volume 2. E esse tá tendo cara, ó, disco é cultura. Esse tem cara de ser um disco, e tá dizendo que é um disco que ele foi feito em Curitiba, por cantores americanos lá da Califórnia. Então é um disco que foi traduzido em português. Não, eu disse que tem cara de ser original em inglês. Mas quando eu vi Curitiba eu falei, então eles já fizeram um show em Curitiba na época dos anos 70 e 80, já que é uma banda de jazz dessa época dos anos 70 e anos 80. Eu pensei, com certeza eles já fizeram um show aqui no Brasil. E é lá da Califórnia, essa música, é um disco americano, gringo. Eu sempre quis ter um disco original em inglês americano, eu tenho esse. É o único da coleção que é lá dos Estados Unidos, onde que os discos foram criados no mundo, só lá, mas depois vieram pra cá em outros países do mundo por aí, né? Próximo LP, disco de vinil antigo do Roberto Carlos, esse daqui dos anos 80, MPB e Romance também, de 1983, clássico Roberto Carlos, e ele é um disco encarte, que na época vinha com a foto por dentro e as letras das músicas clássicas de sucesso que ele já fez, muito legal, muito bonito. E o disco tá aqui dentro, ó. Quem não sabe, o disco tá aqui, ó. Muito legal. Top demais. Próximo LP, disco de vinil antigo aqui da coleção dos que eu comprei para a minha coleção. Esse aqui do Roberto Carlos de rap. Ó, infelizmente o disco não é de 71, mas a capa é de 1971. Então talvez foi alguma segunda versão dessa música de rap, desse disco de vinil e LP antigo de rap que o Roberto Carlos já fez na época dos anos 70. Então, talvez foi uma segunda versão 2 anos depois, lá em 1973, já que é o ano do disco, já que é o ano desse disco que tá dentro dessa capa, de 1971. Talvez foi a segunda música dele, só que alguns anos depois, uma segunda gravação, uma segunda versão da música de sucesso dessa daqui de rap. Talvez sim. Vou dar uma pesquisada e no próximo vídeo no próximo vídeo eu falo pra vocês. Próximo LP, disco de vinil antigo de sucesso, é esse daqui do Chitãozinho Chororó, Os Meninos do Brasil. Muito clássico sucesso lá nos anos 80 e 90, de 1989, final dos anos 80. Esse outro disco de vinil e LP antigo do Roberto Carlos, da gravadora CBS, de 1980. Há 46 anos atrás, esse grande sucesso de MPB e Romance foi lançado. Próximo é um disco de vinil e LP antigo de rock. Quem lembra do rock dos anos 70 e 80? De rock tem uma águia marrom, uma águia muito legal. Disco, e ele é colorido, ele é vermelho, é de 1978. Com certeza deve ser de rock, galera. Também deve ser um sucesso danado na época. E o primeiro LP, disco de vinil antigo da coleção, esse aqui que meu pai me deu do Apla Blunt.
Também é de música de reggae lá da África, uma música africana, dos anos 80, de 1986. Esse LP, disco de vinil, antigo da coleção. Foi o primeiro LP e disco de vinil antigo da coleção, antigo lá dos anos 80. Próximo LP e disco de vinil antigo da coleção, esse daqui de forró. Com parceria temos Sivoca e Chiquinho, de 1984. O ano desse LP e disco de vinil antigo de sucesso. Top demais. Todos os sons. Todos os sons musicais da época. Dos anos 80. O próximo LP e disco de vinil antigo é esse daqui. De novela internacional da Rede Globo. Ele foi lançado, essa música de novela. Uma novela internacional, talvez mexicana ou americana, que tinha na época dos anos 90, em 1992. Da Rede Globo. Internacional. Muito bonito a capa do disco. Eu que escolhi esse disco, não comprei aqueles três. Esse junto, Sivoca e também Chitãozinho e Chororó. E esse foi o terceiro que eu escolhi naquele dia. Ele tá autografado. Então é quase um disco original para estar autografado, né? Rede Globo aqui, quase autografado. É quase original. Essas novelas da Globo faziam muito sucesso na época dos anos 80, 90. Com certeza, né? Geralmente tá com autógrafo. E olha só, talvez era um colecionador que pediu o autógrafo desse autor e que fez a novela e ele autografou. Talvez pode ser original. E como que a gente identifica um disco original? Olhando pela gravadora ou pesquisando mais um pouco. E é isso que eu vou começar a fazer agora para descobrir se meus discos são originais. Porque alguns eu sei que é, mas outros não. Temos esse próximo, quem lembra? Música de MPB. A nova história da música popular brasileira. Quem lembra desses LPs e discos de vinil antigos lá da época dos anos 80 e 70? Era compacto. A capa é grande, do mesmo tamanho desse daqui, originalzão, grandão. Mas o disco é menor, é compacto. Esse aqui vem um disco de 1977. Próximo MPB. Esse daqui do Antônio Maria. Nova música, nova história, quer dizer, da música popular brasileira. Do Antônio Maria, da gravadora Abril Cultura, de 1977 também. Uma foto dele e aqui o nome da música. E o próximo disco daqui do Mozeto, também da nova história da música popular brasileira, antiga, também dos anos 70, de 1978. Fez muito sucesso. Quem lembra da TV Colosso? Sucesso nos anos 90. Programa criado lá em 1993, entre 1994. E segundo disco da música, já que como o programa fez muito sucesso, os LPs e discos de vinil antigos dessas músicas infantis da TV Colosso durou até 1997, os LPs das músicas infantis. Já que o programa acabou lá entre 1995, 96 por aí. Quando eu pesquisar agora vou falando melhor. É de 1994, essa música infantil desse LP e disco de vinil antigo da TV Colosso de 1994. Muito legal e antigo. Esse daqui da Gabriela, dos anos 70, de 1977. Quem lembra dos anos 80 e 70, música sertanejo também. Ou é música de festa junina pelo tema ali, da onde que eles estão fazendo, né? Próximo já são os discos que meu avô me deu. Esse aqui ele que ele me deu. Outro também dos anos 70, de 1977. Sucesso em sertanejo. E aqui é clássico dos anos 80, de 1983. 12 sucessos de músicas sertanejas, duplas famosas. Fez muito sucesso na época dos anos 80 e 90. E o último disco dos que eu ganhei e comprava é esse antigo aqui, também do Johnny R.K., música sertaneja dos anos 70, de 1972. Fez muito sucesso na época, né? Assinado pelo meu avô quando ele emprestava os discos para as pessoas, gravadora CBS. As pessoas que não tinham, os amigos dele que não tinham, pegavam emprestado dele. Engraçado que ele tinha que assinar para as pessoas não esquecerem que era dele, né? Que era uma boa ideia até, né? Pra não esquecer. Mas é isso, no próximo vídeo que vamos comprar mais. Vai ser de capoeira. Os próximos LPs e discos de vinil antigos que eu vou comprar vai ser de capoeira. Beleza? Até mais.